Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade aos devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações. Tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu peço a presença do Espírito Santo aqui, para nos dar maior entendimento, Pai, e assim a gente vir colocá-lo em prática em nossas vidas, para haver transformação em nós e ficarmos cada vez mais parecidos com o Senhor, para assim podermos viver os seus planos para nossas vidas, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1, que fala assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, ficaram com ele. E todos os homens que estavam em dificuldade e com dívidas, ou insatisfeitos, também foram, e Davi se tornou o chefe deles. Haviam com eles mais ou menos 400 homens. Somente até aqui, somente o versículo 1 e 2. A gente sabe que Davi estava sendo perseguido por Saul. Ok? A gente sabe também que Saul foi levantado por Deus para ocupar o trono de rei. Porém, no meio do seu reinado, Saul, ele desvirtuou o coração dele de Deus e começou a tomar as suas próprias decisões em relação ao que ele tinha que fazer, as funções dele. Ele parou de depender de Deus e começou a ser muito independente. E com isso, ele estava tomando decisões erradas. Então, o que Deus fez? Destituiu ele do cargo de rei. Ok? Ele falou para Samuel que Saul não ia ser mais rei e que ele ia levantar uma outra pessoa para ser rei. Davi foi ungido a rei na sua juventude. E desde quando foi ungido até o momento aqui da caverna, ele foi perseguido. Ele passou por situações difíceis, ele foi treinado, ele foi forjado, ele foi moldado e lapidado ali, as dificuldades que se apresentavam na vida dele, para ele poder ocupar o cargo de rei. Por que eu estou explicando tudo isso aqui? Para você entender aonde Deus quer que a gente chegue. Ok? Aqui na história, Saul estava irado com Davi. Tinha motivo aparente? Não. Mas Deus permitiu um espírito maligno entrar em Saul, virar a cabeça de Saul, para perseguir Davi. Ok? Para Davi ter a oportunidade de ser trabalhado pelas mãos de Deus, forjado, preparado para ocupar o cargo de rei. Então, toda a situação de Saul e de Davi estava nas mãos de Deus, estava no controle de Deus. Entende? Só que chegou um momento aqui da história, que é aqui do capítulo 22, que Saul ele começou a perseguir Davi pessoalmente. Ele não mandava mais os empregados dele atrás de Davi. Ele começou a perseguir Davi pessoalmente, ou seja, a situação ficou estreita. Ficou pessoal, vamos colocar dessa forma. Entende? E todo lugar que Davi passava, as pessoas sabiam da perseguição de Saul contra ele. Muitas das vezes, ele não tinha ajuda, porque as pessoas tinham medo de Saul. Porque Saul era cruel, ele matava. Então, Davi se viu na situação de se refugiar numa caverna. Só que toda essa situação de perseguição que Davi estava sofrendo, sem ele saber, estava havendo uma seletiva de Deus. Entende? Então, quando Davi se viu dentro da caverna de Adulão, foi até eles, os irmãos, e alguns homens, que se somavam em 400 pessoas. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui na história, se você parar para analisar,
Davi muitas das vezes se via sozinho, fugindo da perseguição que ele estava sofrendo de Saul. Ok? Então muitas pessoas, por medo de Saul, se alinhavam a ele, pelas ameaças que recebiam, e não ajudavam Davi. Ou seja, eles viravam as costas para Davi. Por medo, por receio de não querer ser morto, por contrariar a ordem do rei. Entende? Então muitas das vezes Davi se viu sozinho, se viu desamparado, se viu com medo, se viu perseguido, até que ele foi parar dentro de uma caverna, porque era o único local que ele tinha ali de uma proteção física, ok? A qual ele poderia ficar um pouco mais tranquilo, vamos colocar dessa forma. Trazendo isso para a nossa realidade de hoje, muitas das vezes somos perseguidos, principalmente aquelas pessoas que têm um destino certo por Deus, que é um escolhido, que tem um chamado. Somos perseguidos. Por que muitas das vezes a gente se vê sozinho no nosso processo? Porque Deus está forjando em você o caráter e as características que você precisa ter, a resiliência, a força, a estrutura. Entende? Do lugar onde Deus vai te colocar, do cargo que você vai ocupar. Davi estava sendo perseguido porque ele foi ungido a rei. Davi não estava sendo perseguido porque Saul não gostava dele, porque era pessoal com ele. Não. Davi estava sendo perseguido porque ele foi levantado por Deus para ser rei. Então Saul, o espírito maligno que estava em Saul, estava perseguindo Davi. E o espírito maligno estava usando Saul para isso. Porque o espírito maligno já sabia o que Davi ia ser e aonde ele ia chegar. Então ele não queria permitir que Davi ocupasse o trono. Ele queria matar Davi. O nosso inimigo, que é o inferno, ele quer matar a gente todos os dias, se ele puder. Entende? Por que ele não pode? Porque Deus nos protege. Deus nos dá livramento. A gente tem livramento na nossa vida que a gente nem imagina que a gente foi livrado. Que Deus foi lá e botou a mão sobre nós. Então, por isso que todos os dias nós precisamos agradecer a Deus por tudo que a gente passa, seja bom ou ruim. Entende? Porque Ele está nos protegendo. Ele não está deixando o mal chegar perto de nós. Só que nessa situação aqui, de Davi estar perseguido, parar dentro de uma caverna, e os irmãos dele, e os soldados irem até ele, com toda essa perseguição que Davi estava seguindo, ele teve uma seletiva ali. Entende? Por quê? Vamos parar para pensar. Se Davi foi ungido a rei, ele estava sofrendo perseguição, Deus estava com ele, ok? E ele estava tendo a proteção de Deus ali, consequentemente, Deus não vai permitir que qualquer um chegue perto de Davi. Então, toda essa situação da perseguição estava havendo uma seletiva de Deus, estava passando um filtro, para Davi perceber quem é que estava com ele por interesse do que ele poderia oferecer e quem estava com ele com a intenção no coração de servi-lo, de ser útil para ele. Entende? De ser verdadeiro. Então, tudo que a gente passa no nosso processo, nada mais é do que a seletiva de Deus na nossa vida, mostrando pra gente quem nós somos de fato, aonde Ele quer que a gente chegue e quem são as pessoas que estão à nossa volta. Entende? Porque enquanto você tiver algo que você possa dar para alguém, você vai ser útil para ela. Mas quando você decide não querer mais dar e não querer mais participar de situações, lugares e pessoas, aquelas pessoas que antes te amavam, elas vão ser as primeiras pessoas a virar as costas para ti. Porque você parou de dar o que elas queriam. Então toda perseguição que você está sofrendo nada mais é do que a seletiva de Deus, o filtro de Deus para mostrar para você quem é que vai ficar para trás e quem que vai seguir contigo. Porque é nas horas das nossas perseguições, das nossas dificuldades, que os verdadeiros se apresentam. Entende? Então toda situação que você está passando hoje, de dificuldade, de perseguição, de caverna,
que Deus está te escondendo, te protegendo, não é para o seu mal, é para o seu bem. É para você perceber quem são as pessoas que estão à sua volta por interesse. É para você entender que nem todos vão seguir contigo. E tá tudo bem. Entende? Cada um dá para o outro o que tem dentro de si. E você precisa aprender a lidar com isso. Cada um dá para ti o que tem dentro dela. A pessoa não pode te dar algo que você queira dela se ela não tem para te dar. Se você quer o amor daquela pessoa e ela não tem, paciência. Você tem que aceitar o que ela está te dando? Não necessariamente. Entende? Só não pode ficar presa a situações, a cenários e a pessoas e receber migalhas. Deus não tem migalhas para ti. Toda a situação que você está passando, de pessoas ali se afastando, é justamente para você ver que você merece o melhor de Deus e que Ele está querendo te tirar do lugar que você está, quer tirar o seu coração do lugar onde está, seja físico ou seja emocionalmente, ok? Para você seguir na direção que Ele está te apontando. Entende? Porque essas pessoas que dão hoje migalha para você, que te procuram porque é algo que você possa oferecer, ou por algo que você tem, ou por algo que você vai ser, são pessoas que têm que ficar para trás. Essas pessoas não devem participar da sua vida. Porque senão elas vão virar sanguessugas. Elas vão colar em você de uma maneira que só para sugar a sua energia. Deus não tem isso para ti. Isso é uma migalha. Entende? Seja profissionalmente, seja em amizade, seja em emocional, seja afetivo. Deus não tem migalhas para ti. Então tá na hora de você começar a olhar para a situação que Deus está permitindo você passar como uma seletiva dele, para você ver quem tem que ficar para trás e quem vai seguir contigo. O quem vai ficar para trás pode ser qualquer um, pode ser família, pode ser parente, pode ser amigo, pode ser marido, pode ser namorado, pode ser qualquer um. Você precisa se concentrar no Senhor, entende? E perguntar para Ele, Senhor, quem o Senhor quer que siga comigo? E quem o Senhor quer que eu deixe para trás? Vai ter situações no seu processo que você vai ter que tomar decisões difíceis. Por mais que doa o seu coração. Por mais que o apego que você tenha. Por mais vontade que você queira ter do lado. Para você seguir os planos do Senhor, na direção dos planos do Senhor, você vai ter que tomar decisões difíceis. Você vai ter que abrir mão, sim, de pessoas, de lugares e situações para poder seguir na direção do que Ele tem para ti. Hoje fere, hoje dói, mas amanhã você vai agradecer e vai estar graças a Deus que você soltou. Entende? Porque Deus vai começar a te mostrar o que estava por trás daquela situação e por que aquela pessoa tinha interesse em você. E vou te dizer, é decepcionante. Entende? Então, quando Deus chega com a verdade sobre a nossa vida e Ele começa a nos esconder, nada mais é que a proteção de Deus sobre a sua vida. Por isso que precisamos agradecer o tempo todo. Porque a gente não sabe o que está por trás. A nossa percepção, a princípio, é de perda. É de frustração. Mas conforme você obedece a ordem de Deus e você segue na direção que Ele está te mandando, Ele vai te mostrar. O próprio vai revelar para ti o que estava por trás daquela situação que você não queria soltar. Daquela pessoa que você não queria deixar ir. Deus vai mostrar para você na íntegra o caráter dela. Porque nada com Deus fica oculto. E vai vir sobre ti uma decepção gigantesca. E você vai se perguntar por que não soltou antes. Então toda situação que você está passando é Deus também querendo mostrar para ti que você precisa confiar nele. Porque Ele sabe por trás da situação. Ele sabe qual é os bastidores da pessoa e da situação. Você não. Então Deus quer que você confie nele de olhos fechados. Entende? E segue na direção que Ele está te dando. Porque essa de situação toda que você está passando, Deus está fazendo uma seletiva das pessoas que vão seguir contigo, das pessoas que vão ficar contigo, ok? E ao mesmo tempo hoje é uma situação de tristeza, mas amanhã a sua boca vai se encher de riso. Porque você, além de estar na presença do Senhor e fazendo a vontade dEle, sendo obediente a Ele, somente os verdadeiros estarão do seu lado.
Entende? E você vai sentar no trono, que é direito teu de sentar. Porque você foi ungida rei. E você vai chegar no destino que Deus tem para ti. Então, toda dificuldade que você está passando hoje, seja grato ao Senhor. Agradeça em meio às dificuldades. Eu sei que parece irônico, mas agradeça. Porque Deus já tem o trono lá, separado para ti, para você sentar. Exerça a sua fé. Busque a presença do Senhor. Traga a Deus a existência na sua vida, que você vai conseguir passar por toda essa perseguição e essa dificuldade junto com Ele. E você vai adentrar no lugar que Deus tem para você ficar e exercer a função que Ele tem para ti. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Pai. Obrigada por ser fiel a nós. Obrigada por todo o livramento e toda a proteção que o Senhor deu a nós a todos os dias, Pai, de nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia sobre nós, Pai. Pai, que nós venhamos ter um coração mais humilde, um coração mais devoto a Ti. Um coração onde a gente prioriza a Sua presença e a Sua vontade. Pai, ensina-nos a nos preparar para o que está por vir e fortaleça a nossa fé, Senhor, em Ti. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, espírito e verdade, na sua intimidade, gerando contigo intimidade, Pai, e relacionamento. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.